Pessoal, vocês sabem que a gente está estudando aí as chamadas razões trigonométricas, né? Seno, cosseno e tangente, ó. E ela ocorre aqui num triângulo retângulo, tá? Eu sempre vou colocar essas definições de seno, cosseno e tangente nas atividades, e eu acho que você deve fazer a mesma coisa, deixar essas anotações bem do lado, porque você sempre vai ter que recordar até memorizar essas definições, né? Então, o que seria o seno? O seno é cateto oposto dividido pela hipotenusa. Veja, se você tem um ângulo aqui, ó, chamado A, o seno desse ângulo seria esse cateto oposto. Esse cateto oposto é o lado do triângulo que está na frente do ângulo em questão, do ângulo que a gente está analisando. O cateto oposto é o cateto que está se opondo, que está na frente do ângulo, certo? É assim que você identifica a localização do cateto oposto. O cateto adjacente é aquele lado que está junto com o ângulo, né? Que forma o ângulo. Então tá aqui, ó. E é óbvio, é o outro cateto que sobra, né? Se você tem um cateto oposto, identificou ele na frente do ângulo, o outro cateto que sobra é o cateto adjacente, ok? E a hipotenusa sempre é o maior lado aqui e é o lado que está se opondo ao ângulo de 90 graus, tá? Então, identificado esses lados, você consegue definir seno. Quem é o seno? Cateto oposto ao ângulo dividido pela hipotenusa. Quem é o cosseno? Cosseno é o cateto adjacente ao ângulo dividido pela hipotenusa. Quem é a tangente? É o cateto oposto dividido pela medida do cateto adjacente ao ângulo. Então, essas definições são fundamentais porque na hora que você vai resolver os exercícios, não há como você ficar jogando aleatoriamente. Ah, esse aqui eu vou jogar o seno. Não, eu vou jogar o cosseno. Não, você tem que saber qual deles, e existe esse critério para saber qual razão trigonométrica você vai estar utilizando, tá? Então, observem, correção aqui. Um homem observa o ponto mais alto de uma árvore sob um ângulo de 20 graus. Então, o ângulo está aqui, ó. Eu estou relacionando aqui o ângulo para você. Beleza? E aí, em relação à horizontal, conforme a figura ao lado, vamos calcular a altura dessa árvore. Primeiramente, para achar a altura da árvore, eu tenho que dividir ela em duas partes, né? Vamos pegar essa medida x. Essa medida x, ela forma um triângulo retângulo aqui, tá? E aí a gente vai calcular essa medida x. Depois nós vamos somar com a altura do homem que está fazendo a observação, que é essa altura restante aqui, ó, 1,80, ok? Então vamos lá. Pessoal, o x aqui, ele está oposto ao ângulo de 20 graus. Ele está na frente, então esse lado aqui, x, é o cateto oposto. Cateto oposto. E essa medida aqui embaixo é o outro cateto, né? Que é o cateto adjacente, porque a hipotenusa fica na frente do ângulo de 90, certo? Então esse aqui é o cateto adjacente. Cateto adjacente, mede 30 metros. Então, quem relaciona cateto oposto e cateto adjacente? Então, você vai observar aqui, ó. Você vai observar qual dessas razões trigonométricas você vai utilizar aqui nessa questão. Então, verifique, quem é que está relacionando oposto, cateto oposto com cateto adjacente aqui entre essas três? Seno, cosseno ou tangente? Não é isso? Olha aí, ó. Tangente do ângulo é igual ao cateto oposto com cateto adjacente. É o que você está aqui relacionando, tá vendo? Então, vamos escrever? Tangente de 20 graus é igual cateto oposto, que é x, dividido pelo cateto adjacente 30 metros, está aqui. Ó. Jogando na calculadora científica, ou olhando alguma outra fonte de informação, né? O Google tem também, se você quiser olhar, internet. A tangente de 20 graus, ela vale, a gente sempre vai usar o critério, pessoal, vamos deixar esse critério para nós,
3 casas decimais, tá? Então, tangente de 20 é 0,363, tá? O 30 está dividindo, eu passo ele para cá multiplicando, então vai ficar vezes 30. Fazendo essa multiplicação, você vai chegar ao resultado de 10,89 metros. Essa parte x vale 10,89 metros. Mas como ele quer a altura toda ou a altura total da árvore, você vai adicionar essa altura aqui do homem, né? Que é 1,80, certo? Então vamos somar aqui, somando 1,80, vírgula debaixo de vírgula, não é isso? Você vai pôr aqui, ó, vai dar 12 metros e 69 centímetros, ou 12,69 metros. Tranquilo? Então essa aqui é o gabarito da questão 1. Vamos para 2. Usando valores das razões trigonométricas com 2 casas decimais, aqui ele já pede apenas 2 casas decimais. Nesse caso a gente atende, né, o que o problema pediu. Calcule o valor aproximado de x no triângulo retângulo ao lado. Pessoal, aqui você tem um triângulo retângulo, olha o que você tem. Essa medida aqui, ela não está na frente do ângulo de 90. Então, essa medida x sempre vai, que estiver na frente do ângulo de 90, ela vai chamar hipotenusa, tá, ok? Este lado que está junto com o ângulo, ele é chamado de cateto adjacente, certinho? Beleza. E o que relaciona então cateto adjacente com hipotenusa? Olha, como eu falei para vocês, observe. Isso aqui não é só para ficar de enfeite, né? Claro. Então, quem que relaciona hipotenusa e cateto adjacente aqui, entre essas 3 razões trigonométricas? Eu estou olhando, observando e vejo claramente que não é o seno. Isso, exatamente, o cosseno, tá bom? Cateto adjacente e hipotenusa. Então, cosseno de 35 graus é igual cateto adjacente, está lá escrito. O cateto adjacente vale 75, dividido pela hipotenusa x. Então, multiplica cruzado. O cosseno vem dividindo. Vai ficar 75 dividido pelo cosseno de 35. Bom, galera, olhando aí nas suas fontes, né, ou calculadora científica, Google, você chega à conclusão que cosseno de 35, usando 2 casas decimais, é 0,81. Tranquilo? E fazendo essa divisão aí, você chega à conclusão que o resultado é 92,59. Esse é o resultado final. Beleza? Adiante. Observando a figura, determine a medida aproximada da largura do retângulo, a área aproximada do retângulo. Então vamos por partes. Item A. A largura, nós vamos chamar então essa largura do retângulo aqui, ó, de x, ok? O ângulo aqui é de 28 graus. E aí você tem um triângulo retângulo aqui, ó, tá vendo? Você tem um triângulo retângulo aqui. Então, você pode usar uma das razões trigonométricas, tá? Então, aqui você tem o cateto oposto. Cateto oposto. E aqui o cateto adjacente, tranquilo? Opa. E aí, quem relaciona cateto oposto e cateto adjacente, olhando todas as 3 razões trigonométricas, você vai chegar aqui que é a tangente. Então, tangente é a razão trigonométrica que eu vou utilizar, ok? O ângulo aqui é 28, então é tangente de 28 graus. É igual cateto oposto x, mede x, dividido pelo cateto adjacente, 13,5. Se você então olhar suas fontes aí,
Tangente de 28 graus é 0,531, multiplica cruzado, que é igual a x. Então, o meu x, essa largura do retângulo, ela mede aqui para nós 96, não, desculpa, errei o cálculo, 7,16, ok? Essa é a largura. Então aqui nós fizemos o item A. Vamos colocar o item B aqui. Determine a área aproximada do retângulo. Então, gente, a área aproximada do retângulo, vocês sabem que a área de um retângulo é dado por base vezes a altura do retângulo, ou comprimento vezes largura, né? Tanto faz, dividido por 2, tranquilo? Então aqui, ó, ou você poderia calcular a área do triângulo e dobrar ele, né? Multiplicar por 2, porque você tem dois triângulos aqui idênticos. Mas enfim, a base aqui é 13,5 desse retângulo, né? O comprimento. A largura que nós acabamos de achar, 7,16. Isso tudo dividido por 2. Então, finalizando as continhas, você chega à conclusão que é... Não, peraí, gente. Vamos corrigir aqui. Retângulo não é dividido por 2. Dividido por 2 é um triângulo, tá? É porque às vezes aqui a gente vai vendo tantas fórmulas, a gente às vezes confunde. Então, 13,5 vezes 7,16 é igual a 96,66 unidades de área, tá? Adiante. Considere o triângulo retângulo abaixo e faça o que se pede. Então, vamos lá. Qual a medida do ângulo B? Ele quer saber a medida desse ângulo aqui, ó. Galera, você sabe que a soma dos ângulos de qualquer triângulo, sempre, se você somar o ângulo A mais o ângulo B mais o ângulo C, sempre vai dar 180 graus, tá? Isso é regrinha em geometria. A soma dos ângulos internos em qualquer triângulo mede 180 graus. Como aqui no triângulo retângulo já existe 90 graus, tá? Ou seja, o ângulo C aqui já é 90, então a soma dos outros dois tem que dar 90. Então, sempre aqui, ó, a soma deste, num triângulo retângulo apenas, a soma deste ângulo com este ângulo tem que dar 90. Então, veja, se o ângulo A já mede 35 graus, quem é o ângulo B que vai dar 90 no resultado final? Certo? Então, o ângulo B seria 90 menos 35 graus. Isso vai dar 55 graus. Tudo bem? O item B, calcule a medida aproximada do cateto BC. Gente, cateto BC aqui é o nosso valor desconhecido, tá? Esse cateto aqui, ó, BC, começa no B, termina no C, então é BC. Então, você quer achar ele, você tem a hipotenusa e tem o ângulo. Então, quem relaciona cateto oposto e hipotenusa? Seno, aqui ó, seno, cateto oposto, hipotenusa. Seno de 35 graus é igual ao cateto oposto BC dividido pela hipotenusa, 12,6. O seno de 35, consultando aí suas fontes, dá 0,5
573. Ok? O lado BC estou procurando 12,6. Passo 12,6 está dividindo, ele vem para cá multiplicando. Então, o lado BC mede 7,21. Tá? É só multiplicar aí esses dois valores. Ok? E o item C, determine a área aproximada desse triângulo, sabendo que os lados são impressos em centímetros. Gente, agora sim, fazendo a correção da questão anterior, a área do triângulo é base multiplicado pela altura do triângulo dividido por 2, ok? Você pega um retângulo, divide em duas partes, vai aparecer esse triângulozinho aqui. Então, a área aqui, ó, esse conceito de área de triângulo e retângulo são fixos. Então, toda vez que você for calcular, sempre relembre essas informações. Então, quem que é a base aqui? A base é AC, ó. A base é AC multiplicado pela altura BC, né? Que é a altura aqui, que é o BC. No caso aqui é 7,21 dividido por 2. Galera, tá faltando aqui então essa peça AC, né? Base vezes altura dividido por 2. Essa peça AC é a base. Aqui eu poderia estar utilizando vários mecanismos para calcular AC. Teorema de Pitágoras, né? Poderia estar utilizando a tangente. Então, aqui vai ficar, eu vou usar um outro caminho aqui, que é o cosseno, tá? Então, cosseno de 35 graus. Gente, cosseno não é cateto adjacente sobre hipotenusa? Olha, o cateto adjacente é o nosso AC, é a nossa base, ó. Dividido pela hipotenusa. A hipotenusa é 12,6. Cosseno de 35 vale 0,819. Passa multiplicando 12,6. Então, a minha medida AC, ela vai estar valendo aqui 10,31, tá? Centímetros. Porque ele falou que está em centímetros. Gente, então, se eu tenho agora a minha base AC, que eu descobri usando o cosseno, eu volto aqui e vou calcular a minha área, tá? Então, 10,31 multiplicado por 7,21 dividido por 2. A minha área, então, ó, fazendo essas continhas, você chega a 37,16 centímetros quadrados, que é um valor aproximado ao nosso gabarito aqui, ó, tá? Engraçado que esse resultado 7,21, ele deu um pouco diferente desse gabarito aqui que foi dado no problema, tá? Mas enfim, eu vou seguir o meu resultado aqui que nós tínhamos feito, tá bom? Então é isso, galera. Temos aqui a questão 5. Essa questão 5, eu vou deixar você fazer ela depois com calma. Só vou te dizer aqui, ó, que como você quer saber a distância que o gavião vai andar para pegar a presa, essa distância ele chamou de x. A altura que ele está é 700 metros. Então, cateto oposto ao ângulo e hipotenusa, é óbvio que você vai usar o seno, né? Então, seno de 17 graus é igual cateto oposto dividido pela hipotenusa. Seno de 17 graus dá 0,292. Passo x multiplicando, que é igual a 700
Tá? O x aí para cá, multiplicando. Isola o x, que é esse valor que você quer descobrir quem é. Então vai ficar 700 dividido, passa esse 0,292 dividindo aqui, ó. Tranquilo? Eu faço passo a passo para você entender a movimentação desses valores, desses números na equação. Aí você chega ao resultado, que vai dar 2.392 metros aproximadamente. Deu um pouquinho diferente, né, desse resultado do gabarito, mas enfim, eu vou ficar com o meu resultado aqui, que foi feito o cálculo. Ok, galera, obrigado, espero que tenha ajudado. A próxima atividade 5.4 será corrigida amanhã no nosso encontro. Um abraço, até a próxima.